Você pode até achar que entende o seu gato, mas a verdade é que ele passa o dia inteiro buscando coisas que você nem percebe. Não é só comida, nem só carinho. São pequenas situações do dia a dia que fazem ele se sentir seguro, confortável e no controle do ambiente. O problema é que a maioria dos donos ignora esses sinais. E sem perceber, acaba criando exatamente o tipo de ambiente que deixa o gato mais estressado, mais distante ou até mais reativo. Gatos não demonstram isso de forma direta. Eles não avisam, não reclamam. Eles simplesmente mudam o comportamento. Começam a se afastar, evitam contato ou ficam mais sensíveis a coisas simples. Ao longo deste vídeo, você vai entender o que seu gato realmente busca no dia a dia. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença na forma como ele se sente dentro da própria casa. E quando você começa a perceber esses detalhes, o comportamento muda. Ele fica mais tranquilo, mais presente e mais conectado com você. Número 1. Lugares para se esconder e se sentir seguro. Se tem uma coisa que todo gato procura constantemente, é um lugar onde ele possa se esconder. Pode ser uma caixa de papelão, um espaço embaixo da cama, atrás de um móvel ou até aquele cantinho apertado dentro do armário que parece desconfortável para você. Para o gato, esses lugares não são escolhidos por acaso. Eles funcionam como pontos de segurança dentro do ambiente. Gatos são ao mesmo tempo predadores e presas. Então, o cérebro deles está sempre avaliando o risco, mesmo dentro de casa. Estudos sobre comportamento felino conduzidos na University of Lincoln mostram que ambientes com opções de esconderijo reduzem significativamente os níveis de estresse em gatos domésticos. Quando ele entra em um espaço mais fechado, com menos abertura e mais controle do que acontece ao redor, isso reduz a sensação de exposição. Ele consegue observar sem ser visto com facilidade, e isso muda completamente a forma como ele percebe o ambiente. É por isso que, mesmo tendo a casa inteira disponível, ele volta sempre para aquele mesmo lugar pequeno. Para você pode parecer estranho ou até desconfortável, mas é exatamente esse tipo de espaço que faz ele se sentir protegido. Além disso, esses esconderijos ajudam o gato a se regular quando o ambiente está mais agitado, como visitas, barulho ou mudanças na rotina. E quanto mais ele tem acesso a esse tipo de refúgio, mais equilibrado tende a ser o comportamento no restante do tempo. Número 2. Ele está marcando seu retorno como parte da rotina dele. Se esconder é importante, mas observar de cima é quase irresistível para um gato. Prateleiras, topo de armário, geladeira, janela, qualquer lugar elevado rapidamente vira um ponto estratégico. Quando o gato sobe, ele não está só procurando conforto. Ele está buscando o controle do ambiente. De um ponto alto, ele consegue ver tudo o que está acontecendo sem ser facilmente alcançado. Isso reduz a sensação de vulnerabilidade e aumenta a percepção de segurança. Esse comportamento está ligado ao instinto natural de monitoramento. Gatos gostam de acompanhar movimento, identificar padrões e saber o que está acontecendo ao redor. Por isso, muitos escolhem exatamente aquele lugar onde conseguem te ver a porta e acompanhar o ambiente ao mesmo tempo. Estudos sobre comportamento felino indicam que o acesso a espaços verticais reduz conflitos e estresse, principalmente em ambientes internos. É como se o gato criasse camadas dentro da casa, usando a altura como uma forma de organizar o próprio território. E tem um detalhe que muita gente não percebe e ignora completamente. O seu gato não sobe em qualquer lugar. Ele volta sempre nos mesmos pontos. E isso acontece porque aquele lugar específico já foi validado como seguro por ele. E depois que um gato confia em um ponto alto, ele passa a usar aquilo como referência dentro da casa. Número 3. Deixar ele controlar o ambiente. Uma das coisas que o gato mais valoriza e que muita gente acaba ignorando é o controle do próprio ambiente. Isso aparece em pequenas situações do dia a dia. Quando ele escolhe onde ficar, quando decide se aproximar ou quando simplesmente levanta e vai embora. Para o gato, ter essa liberdade é essencial para se sentir seguro. Alguns estudos sobre comportamento felino, publicados em 2019, mostram que gatos demonstram mais conforto e menos estresse quando têm a opção de iniciar ou encerrar interações. Ou seja, quando ele sente que pode escolher, ele relaxa pois se sente seguro. Mas quando esse controle é interrompido, como quando alguém pega no colo sem aviso ou insiste em interação,
O efeito é exatamente o oposto, pois o ambiente deixa de ser previsível, fazendo com que ele se sinta inseguro naquele ambiente, gerando um desconforto imenso para seu amigo peludo. E é por isso que alguns gatos se afastam, evitam contato ou ficam mais reativos em certas situações. E quando você permite que seu gato tome essas decisões simples no dia a dia, o comportamento muda, pois ele se aproxima mais, interage melhor e demonstra mais confiança em você e no ambiente ao redor dele, pois ele sabe que está no controle. E para um gato, estar no controle é estar seguro. Número 4. Deixe um pedaço de você com ele quando sair de casa. Para o seu gato, você não é só alguém que mora com ele, você é uma das principais referências de segurança dentro do ambiente. E é com base na sua presença que ele entende que está tudo sob controle. Por isso, quando você sai de casa, para seu gato o impacto de ficar sozinho pode ser muito maior do que parece. Quando você sai, o ambiente fica mais silencioso, menos previsível. Essa imprevisão do ambiente deixa seu gato mais ansioso e em estado constante de alerta. Mesmo sendo independentes, gatos podem se sentir mais vulneráveis quando ficam sozinhos por longos períodos. E é aí que entra um comportamento que muita gente já viu, mas nem sempre entende. Ele vai direto para a sua roupa, seu travesseiro ou qualquer objeto que tenha o seu cheiro. Isso não é por acaso, pois para eles o cheiro funciona como uma extensão da sua presença. E alguns estudos sobre comportamento felino mostram exatamente isso. De acordo com estudos publicados em 2012, odores familiares ajudam a reduzir o estresse e aumentam a sensação de segurança no ambiente. E quando você sai de casa, mas deixa um pedaço de você ali, o gato não perde completamente essa referência de segurança. É como se o ambiente ainda tivesse um ponto de estabilidade. E isso muda completamente o comportamento de seu gato na sua ausência. Ele tende a ficar mais tranquilo, descansa melhor e demonstra menos sinais de inquietação. E o melhor de tudo é que resolver isso é muito simples e não precisa ser nada elaborado. Uma camiseta usada, uma manta ou até aquele lugar onde você costuma ficar já fazem diferença para ele. Porque para seu gato não é o objeto que importa, mas sim o que ele representa. Número 5. Interagir sem contato direto. Nem todo sinal de apego em um gato envolve contato direto. Muitas vezes, o que ele mais busca é simplesmente estar no mesmo ambiente que você. Deitado no sofá enquanto você está por perto, no chão do seu lado, ou até em um móvel próximo, sem pedir carinho, sem chamar atenção. Para muita gente isso passa despercebido, mas esse comportamento diz muito. Gatos não ficam perto de qualquer pessoa por acaso. Estudos sobre comportamento felino, como os de Christine Vitale, mostram que gatos utilizam seus tutores como referência de segurança, mesmo sem interação direta. Ou seja, só sua presença já influencia o estado emocional dele. Esse tipo de proximidade é diferente de um gato carente. Ele não está pedindo nada, ele só escolheu estar ali. E essa escolha é muito importante, pois mostra que ele se sente confortável o suficiente para relaxar perto de você, sem precisar manter atenção constante ou comportamento de alerta. É como se ele dissesse: eu não preciso interagir agora, mas quero estar por perto. E tem um detalhe que muita gente não percebe. Esse tipo de comportamento costuma acontecer nos momentos mais tranquilos do dia, nos momentos em que não há estímulo, barulho ou movimento. Ele poderia ir para qualquer outro lugar da casa, mas escolhe ficar no mesmo espaço que você. E isso, por si só, já diz muito sobre o nível de confiança que ele tem no ambiente e em você.